16, vou estar lendo do versículo 21 até o 36. Versículo 21 até o versículo 36. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor dele, repreendeu o reis, a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação, dai a voz, salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus atos, adorai ao Senhor, na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo, para que não se abala. Alegrem-se os céus e a terra exulte, entre as nações, reina o Senhor. Fuja o mar e a sua plenitude, vogue o campo e tudo que nele há. Regozije-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajuda-nos e livra-nos das nações, para que rendemos graça ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja, ó Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo diz: amém. E louvou ao Senhor. Amém. Então, é maravilhoso, né? Maravilhoso é saber que temos como um Pai, né? Que nos protege, que nos auxilia, né? E Ele, todos os dias, né? As nossas vidas. E é a razão, né, de nós estarmos aqui para louvar e bendizer o nome dele, né? E nesse momento, né, vamos estar tendo uma oração, né, de agradecimento. Gostaria que o Sérgio estivesse orando, agradecendo a Deus por tudo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, sim, ó Pai, pelo dia de vida, pela acolhida que tivemos, ó Pai, nessa casa. E, Senhor, exaltamos o teu nome, porque tu és Senhor de todas as coisas. O Senhor nos chamou a vida e vida eterna, ó Deus. Não há preço, não há como retribuirmos, ó Deus, tanto amor. Senão, ó Pai, louvar e bendizer o teu nome. Queremos exaltar a Ti, ó Deus, gratos porque o Senhor nos separou para uma vida tão especial. O Senhor está junto de nós todo o tempo. O Senhor não nos abandona jamais. Ó Deus, grandioso é o teu nome. Todos os feitos, ó Pai, que conhecemos de Ti, bênção para somar, ó Deus, no nosso entendimento. A tua misericórdia é tão grande, o teu amor é tão grande, ó Deus. Realmente somos gratos, somos felizes, ó Deus, por sermos teus filhos. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Amém. Amém. Vamos dar um grupo
nos arrependermos dos nossos pecados. E lá no Salmo 52, no versículo 1 ao 5, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto a lei dos meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus cansados, constantes, gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em servidão de espírito. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade, o meu pecado. Então, aqui Deus perdoa, né? Fala que Ele perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, mas depende da gente estar apresentando a Ele, falando, né? Com Ele, em oração, pondo os nossos pecados na presença dEle, para Ele poder estar nos perdoando, né? E nesse momento, nós vamos estar tendo um cântico, um grupo de louvor, e nós vamos estar com as cabeças baixas, temos uma oração, e após o cântico, né, gostaria que o irmão estivesse tendo uma oração.
poder, Pai, só tua graça, tua misericórdia, tu pode fazer isso pelas nossas vidas, Pai. Eu te peço, perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo, peço para isso. Amém. Louvando agora o louvor e os irmãos estiverem preparados, né, para ensinar a verdade de Deus, possa estar presente também nos seus dízimos e suas ofertas. Vamos nos colocar de pé então, irmãos? Continuar louvando o nosso Deus. Para quem tiver os seus dízimos, pode estar apresentando agora. E vamos estar cantando essa música também, incluindo para que Deus ele venha reinar nas nossas vidas. Ele venha fazer parte do nosso dia a dia. Porque Ele é criador do céu, da terra, e nada mais justo do que Ele fazer parte de nós. Amém? Deus, nós te agradecemos, Pai, por poder estar na tua casa, Pai. Muito obrigado, Deus, por poder te louvar, por poder te adorar, Pai. Nós te agradecemos agora, Pai, por todos os dízimos e ofertas. Obrigado, Pai, por cada pessoa que
tem a consciência, Pai, de te devolver, ó Pai, que é teu, que em nome de Jesus, o Senhor abra a porta de emprego para aqueles que não têm, ó Pai, que em nome de Jesus, esse dia possa ser bem usado, bem administrado, Pai, que todas as necessidades da tua casa sejam supridas, Pai. Melhoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, já está consumado. O preço já foi pago. E no nome dele é o único nome que pode haver cura, haver libertação, haver salvação. É só nele que nós podemos confiar plenamente. Amém? Ele é o nosso único caminho. Vou estar cantando essa música que já está consumado lá naquela cruz. Amém?
E o sacrifício é uma grande prova de amor por nós, pela humanidade. Eu acho que, aliás, eu tenho certeza, não existe nada comparado ao que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. Foi para nos libertar, foi por amor a nós. Vamos estar cantando essa música como forma de gratidão por esse amor incondicional que Ele tem por nós.
trabalho, as nossas palavras, as nossas atitudes, e não tem sido assim muitas das vezes. Falo isso pela minha parte mesmo. Se for ver, até um pouco de egoísmo. Porque se Deus nos mostrou esse amor tão incondicional, por que não dá ao máximo para retribuir isso? Lógico, nada vai pagar o que Ele fez por nós. Às vezes eu me pego assim, nossa Deus, eu podia estar mais firme, eu podia orar mais, eu podia ler mais.
obrigado a Deus, porque quando o Senhor mandou Cristo lá naquela cruz, foi por amor de nós e foi para ser amigos da gente. Eu te agradeço, Deus, pela essa intimidade, Deus, que o Senhor oferece a cada um. Só basta buscar o Senhor todos os dias, basta querer o Senhor nas nossas vidas, Pai. Por isso eu te peço, Deus, venha entrar nas nossas vidas, Deus. Que o Senhor seja o centro de nós, ó Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, que as pessoas lá de fora, elas possam ver que em nós habita o Senhor, o verdadeiro Deus, ó Deus. Aquele que pode nos trazer de volta a esperança, ó Pai. Que é misericordioso com as nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não nos desampara, apesar de sermos pecadores, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, pela tua misericórdia, ó Deus, por esse amor todos os dias que o Senhor apresenta a nós. Muito obrigada, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Essa última canção que eles agora pediu para a gente repetir, né, o refrão, Eu Escolho Deus, ela é muito interessante. Ela reflete um pouquinho a nossa teologia. Bom, nós não podemos entender esse escolher Deus para a salvação, porque nós entendemos quem nos salva é Deus. A salvação vem do Senhor. Nós temos a predestinação. O Senhor nos salva. Mas, por outro lado, nós também entendemos o livre-arbítrio que nós temos de caminharmos ou não com Deus, de escolhermos ou não com Deus. Isabel foi muito feliz no que ela falou. Né? E ela falou: às vezes a gente pode fazer, mas não faz. Esse é o nosso livre-arbítrio. O Senhor nos salvou, Ele nos deu graça. O Senhor, através do Espírito Santo de Deus, tocou, nos levou ao arrependimento, nos levou a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós achamos que acabou aí. Muito pelo contrário, começou aí. Agora eu tenho que exercer esse livre-arbítrio que eu tenho de dizer: eu escolho Deus. Eu escolho ser realmente amigo de Deus, de andar com Deus, de caminhar com Deus, de lutar contra o pecado, de ler a Bíblia diariamente, de orar, de buscar a Deus. Isso Deus não vai fazer por você. Deus fez por você a salvação e te levou a confessar como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, essa outra parte, ser amigo de Deus, depende de você. Ele já se tornou teu amigo. Você é amigo dele? Que a gente possa pensar sobre isso em nome de Jesus. Só nós estamos separando as crianças, alguns avisos precisam ser reforçados hoje. Primeiro, culto sexta-feira que vem. Antes disso, queremos agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram a entender a necessidade de nos reunir na casa da irmã Lucinda. Estiveram lá com a gente sexta-feira, foi um culto muito abençoado, muito gostoso. Ela ficou muito agradecida aos irmãos que lá estiveram. E sexta-feira agora nós estaremos indo na casa do seu Jada e da dona Sara, o irmão Jada e a irmã Sara, lá na roça. Eu não sei como é que chama aquela roça lá, na terra do NEM também. Ali, depende do lugar que você passa na estrada, você está em Andrade. Depende do lugar que você está em Santo Antônio de Jardim. Depende do lugar que você está em São Paulo do Boa Vista. Você não sabe, você passa nas 3 cidades e chega na casa do seu Jardim. Né? Lá, pelo que ele falou, lá pertence a Andrade, mas o sinal do seu lar é de São Paulo do Boa Vista. Não é essa confusão toda lá. Nós vamos sair daqui da igreja às 19 horas. Tudo lá para a casa das 7h30. Então, os irmãos que forem, por favor, nos procurem. O Gustavo até projetou, está lá, né, Gu? Porque a gente precisa acertar a questão de carro. Então, nós vamos sair daqui às 7 horas, contando com a ajuda dos irmãos, para estarmos lá cultuando o Senhor na casa desses amados irmãozinhos. No dia 31, não está nem ali com aviso, nós vamos estar mexendo em algumas coisas aqui na igreja, preparando para daqui a algum tempo, estar levando toda essa potência, essas coisas lá para trás, o data show lá para o notebook lá para trás. Então nós vamos estar colocando algumas coisas na igreja, vamos estar fazendo buraquinho na parede, vamos estar colocando uns tubos ali fora. Os irmãos que puderem nos ajudar, a
A gente vai aproveitar e fazer uma limpeza no corredor, tem outras coisas ali para a gente tirar. Então, os irmãos puderem nos ajudar, dia 31, a partir das 7h30. A partir das 7h30 ou 8 horas? Às 6h30 eu acordo, para mim não tem problema. Para mim foi dar certo. Depois até os 7h30. Então, a partir das 7h30, dia 31, quem puder nos ajudar aqui na igreja, a gente agradece. Inclusive, aqui vai uma coisa que a gente falava outra vez, eu vou falar de novo. Nós temos colchões aqui no porão que foram deixados aqui. Um eu sei que falou que é o Mazur, não sei se já pegou, né, Mazur? Um eu sei de quem que é, os outros eu não sei. Então procure falar, olha, é meu. De repente passa alguém pedindo na rua, a gente entende que os irmãos não querem mais aquele colchão, a gente vai doar. Né? Então assim, se você tem colchão, tem travesseiro, tem coberta aqui no porão, ali fica fechado, pega o volume e tudo mais, nos procure, leve para casa. Se você não quer, avisa que a gente vai doar. A gente vai fazer uma limpeza ali também, nesse dia que tem. Então, por favor, irmãos, estejam atentos a isso. Vamos agradecer as pessoas que nos visitam, né? Os irmãos estejam levantando seu lugar, dando um abraço às pessoas que nos visitam. Nós temos uma visitante Lúcia, que está lá junto com a Sandra, né? Yasmin, né? Belezinha, alguém vai lá dar um abraço dela em nome da igreja. Olha que belezinha. Né? Então, nós pedimos que os irmãos levantem seu lugar, abraçem as pessoas em nome de Jesus. As crianças venham à frente, vamos estar orando por vocês nesse momento. Um cochilou, deixa eu dormir. Ah, não está cochilando não? Eu pensei que estava deixando eu. Vamos orar. Hein? Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus e eterno Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Sabemos que o nosso culto, ó Pai, é para o louvor e glória do Teu nome. E assim, ó Pai, deveria e deve ser, ó Pai, uma expressão da nossa vida diária na Tua presença. Assim também nós queremos pedir ao Senhor pelos nossos filhos nesse momento. Eles vão ouvir, ó Pai, da Tua palavra, eles vão cantar ao Senhor também. Que o Senhor, Pai, esteja abençoando cada um deles, abrindo, ó Pai, o entendimento do coraçãozinho deles, para que desde essa idade a Tua palavra encontre uma terra fértil nos seus vidas. Pedimos também aos pais que sejam, Pai, testemunhas vivas do Teu Evangelho, da Tua graça nos lares, e sejam os primeiros a ensinar os filhos, ó Pai, os caminhos do Senhor. Agradecemos por aqueles irmãos que têm se disposto a estar ministrando o coração das crianças. Fala mesmo no coração de cada um dos irmãos, que eles façam isso com dedicação, com compromisso, entendendo, ó Pai, que estão fazendo para o Senhor. Abençoa também, ó Pai, o decorrer da mensagem, que seja para a glória do Teu nome. É o que nós choramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Certo dia, ela chegou ao entendimento que precisava ter a sucessão pastoral, que precisava ter a troca de pastor. Aí eles começaram a fazer algumas consultas, alguns pastores começaram a enviar currículo para a igreja, para que ela pudesse analisar aquele currículo. E no dia que a igreja estava reunida para tomar a decisão de qual pastor que eles iam convidar para ir pregar e acertar os detalhes para pastorear a igreja, levantou um presbítero no meio da igreja e falou: olha, eu tenho uma carta de um pastor que enviou aqui para a igreja se candidatando ao cargo, eu gostaria de ler. E a igreja permitiu que aquele presbítero lesse aquela carta, apesar de não ter chego na mão do conselho com antecedência. Dizia assim a carta: senhores, sabendo que o culto de sua igreja está vago, gostaria de candidatar-me ao cargo. Tem muitas qualificações que, penso, irão apreciar. Tenho sido abençoado com o poder na pregação e tenho tido bastante sucesso como escritor. Alguns dizem que sou um bom administrador. Algumas pessoas, contudo, têm alguma coisa contra. Tenho mais de 50 anos de idade. Nunca fiquei no mesmo lugar por muito tempo. Tive que deixar a universidade porque a obra causou tumulto e distúrbios. Teve que admitir que estive na cadeia 3 ou 4 vezes, mas não por más ações. Minha saúde não era muito boa, embora eu consiga trabalhar muito.
Tenho exercido minha profissão, profissão secular, para pagar as despesas. As igrejas que tenho empregado são pequenas, embora localizadas em várias cidades grandes. Eu não tenho tido comunhão com os líderes religiosos das diversas cidades onde tenho empregado. Para falar a verdade, alguns deles me levaram às barras do tribunal e me atacaram física e violentamente. Eu não sou bom para manter arquivos de registros. Muitos sabem que eu esqueci a quem batizei. Todavia, se os senhores quiserem me aceitar, esforçar-me-ei ao máximo, mesmo que seja obrigado a trabalhar para custear o meu sustento. Depois de ler essa carta diante da Assembleia da Igreja, alguns irmãos da igreja se revoltaram, ficaram bravos, e alguns chegaram até a questionar como que uma pessoa dessa poderia se candidatar a ser pastor daquela igreja, e jamais serviria daquela igreja. Eles não queriam um homem enfermo, contencioso, turbulento, um ex-presidiário, descabeçado. E ainda mais, a apresentação dele para a igreja, ele se apresentar à igreja, era um insulto para a igreja. Mas aí aprova outro membro da igreja e perguntava o seguinte: quem que é esse descabido que se candidatou ao pastorado da nossa igreja? Ligou para o presbítero que teve a coragem de trazer a carta, falar o nome do pastor. E ele disse assim, ousadamente: o apóstolo Paulo. Ele tinha assistido essa carta do próprio presbítero e apresentou para a igreja. Ele falou: o apóstolo Paulo. E não serviu para aquela igreja, como talvez também não sirva para a maior parte das nossas igrejas. Isso é uma grande verdade. Algumas igrejas julgam as aparências sem conhecer realmente os fatos. Lendo esse relato, lendo essa carta, nós vamos julgar realmente, falar: olha, isso é um absurdo, a pessoa querer se candidatar à igreja, preso 3 ou 4 vezes, cria confusão entre os líderes religiosos da cidade, não lembra muito algumas coisas. Muitas vezes nós julgamos assim as aparências, porque julgamos por nós mesmos, porque muitas vezes somos assim. Muitas igrejas hoje querem um evangelho bonito e cheio de pompa, não se importando se é ou não o evangelho de Jesus Cristo. Tem igrejas hoje que, para atrair fiéis, estão fazendo de tudo e permitindo tudo. Pode tudo, o importante é não perder o interesse. Algumas igrejas estão fazendo promoção, dízimo a 5% durante os 6 primeiros meses. Tem isso na internet, tem na placa na igreja: promoção, dízimo 5% dos 6 primeiros meses. Depois vai para 7,5%, depois só que chega dentro, quer dar. Se você achar ruim, é igual essas telemarcas, você liga lá: não, vou cancelar. Não, então vai 6 meses o dízimo a 5%, irmão, não preocupa não. Vão ter dando desconto, os 3 primeiros meses vai para 4%. Não importa. O importante é a igreja estar cheia. O importante é a igreja ter pompa. Muitas vezes nós não estamos nos preocupando se realmente é o evangelho de Jesus Cristo que está sendo pregado, que está sendo vivido. Julgamos muitas vezes por números. Como um colega, pastor, um dia marcou uma visita com um irmão, mas teve a infelicidade no finalzinho da visita e falou: nossa, eu precisava ter vindo aqui hoje, porque eu preciso colocar no meu relatório desse mês, estava faltando uma visita. Não precisava vir aqui hoje fazer essa visita para você. Aquele irmãozinho falou com esse pastor: não preciso voltar nunca mais na minha casa. Para relatório eu não quero ser na minha casa. Para cobrir o lugar de relatório eu não quero. Mas às vezes nós somos assim como igreja. Não temos critérios bíblicos mais. Aceitamos tudo e todos sem preocupar com o que está acontecendo.
só para que a igreja não esvazie. Todas as igrejas estão crescendo, estão cheias, nós também temos que estar. Mas que evangelho nós temos vivido e nós temos pregado? Esse é o tema que a gente quer compartilhar com os irmãos hoje. Que evangelho nós temos vivido e nós temos pregado? Abra sua Bíblia comigo. Na epístola do nosso amigo, pastor, candidato à igreja, Paulo, aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes que foi o meu proceder contra o judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devassava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Que evangelho tem sido vivido e pregado hoje nas nossas igrejas? Um dos grandes problemas da igreja da Galácia não eram os de fora, sim com os de dentro, com as doutrinas e ensinamentos errados. Paulo coloca isso com muita clareza, que há alguém no meio de vós perturbando, há pessoas dos seus meios ensinando coisas erradas. Ele fala assim, versículo 7: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, havia problemas dentro da própria igreja, infiltrações de conceitos, de valores mundanos dentro da igreja. O evangelho estava sendo corrompido para agradar homens, para agradar a sociedade, para não se perder menos. Isso é tão interessante a gente ver. Existe até formação de igreja. A igreja anglicana, a sua origem começa com uma situação parecida com essa. Uma pessoa que desentendeu com sua igreja, porque a direção da sua igreja não aceitou algumas coisas. Ele foi com a igreja
igreja era como Estado, ele formou a igreja anglicana. Assim forma a igreja, não é a história da igreja anglicana. É uma igreja hoje abençoada, uma igreja semente a Deus, mas o início dela foi por causa desse tipo de problema. E muitas vezes a própria igreja hoje em dia também está assim. Doutrinas erradas, princípios errados, valores errados, mas que nós não tratamos. Uma porque nós mesmos vivemos esses valores. E outra porque se tratarmos, vai ofender A, B ou C e pode sair da igreja. Então é melhor não tratar. É melhor suportar. Mas Paulo levanta essa questão e fala, olha, não é isso. Ele fala, se alguém pregar o Evangelho além desse que nós já pregamos, ou até nós mesmos, seja anátema, seja maldito. O que nós temos pregado? O que nós temos vivido? Por isso nós precisamos examinar tudo e reter o que é bom, conforme diz em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinar em todas as coisas, examinar em tudo e reter o que é bom. Nós precisamos examinar tudo. Precisamos examinar se aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos vivendo, se realmente está de acordo com a Bíblia. A igreja precisa fazer isso. E se não está, a igreja precisa tomar posição. Paulo insiste para que a igreja viva o verdadeiro Evangelho. O Evangelho puro, o Evangelho sincero, o Evangelho com temor e tremor diante de Deus. Que se preocupa com as verdades bíblicas e não com as verdades que nos agradam. Eu lembro que uma determinada igreja, isso é fato, discutia-se uma situação e o irmão, ele falou que ele era favorável àquela situação e perguntaram para ele por quê. Ele falou, porque se eu viver eu vou fazer do mesmo jeito. Ele não era favorável porque a Bíblia apoiava, ele era favorável porque se ele passasse por aquilo ele ia fazer da mesma forma. Que evangelho é esse que as igrejas têm pregado e vivido hoje? Qual é o evangelho que Paulo pregou? Com base nesse texto, podemos fazer 3 colocações, 3 modos de vermos o evangelho que Paulo pregou. Primeiro, está entre o versículo 10 e 12, o evangelho que agrada a Deus. O evangelho que agrada a Deus foi inspirado por Ele e revelado pelo Espírito Santo. E hoje nós, cristãos, temos o discernimento do mesmo Espírito que revelou a homens como Paulo, para compreender e para viver. Ele diz isso claramente, ele fala que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ele fala de anunciá-lo para agradar a homens, porque se ele agradasse a homem, não estaria agradando a Deus, e nem seria cristão, não seria servo de Cristo. O evangelho que Paulo prega, e deve ser o evangelho que nós devemos pregar, é um evangelho que não se preocupa em satisfazer o homem, mas satisfazer a Deus, glorificar a Deus, mesmo que desagrade a muitos, mesmo que leve a alguns a não querer mais ir em determinadas igrejas. John Wesley, ele faz uma oração mais ou menos o seguinte: Senhor, se o Senhor me der 100 homens comprometidos com o teu evangelho, 100 homens comprometidos com a oração, 100 homens que dobram os joelhos diante do Senhor, 100 homens que lutam contra o pecado, eu revoluciono o mundo. Colocando com minhas palavras o que ele fala. 100 homens comprometido com o Evangelho, comprometido com a palavra, comprometido com a oração, comprometido de cobrar o joelho diante do Senhor, ele revoluciona o mundo. O Evangelho que Paulo pregou é o Evangelho que nós devemos pregar, é o Evangelho que agrada a Deus. Alguns, a gente percebe pelas cartas de Paulo, nós já falamos um pouco semana passada sobre isso também, acusavam Paulo de ser pouco exigente, que não exigia circuncisão, a obediência às leis do sábado, e tampouco as restrições
Falava: olha, Paulo, você está meio desviado, porque você não está exigindo certas coisas. Era uma coisa que agradava a lei do homem ali. Jesus Cristo já tinha trabalhado isso de forma diferente. As leis cerimoniais do Velho Testamento, agora Jesus Cristo se cumpre todas elas. Mas a igreja ainda muitas vezes está preocupada com essas coisas, de agradar os homens. O Evangelho de Jesus Cristo agrada a Deus, não agrada pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo é para a glória de Deus, não é para a sua glória, nem para a minha glória. Se desagradar a mim, desagradou, mas agrademos ao Senhor. Esse Evangelho que agrada a Deus não pode ser compreendido a partir do ser humano, mas sim a partir do próprio Deus. Mas o ser humano ainda tem os seus desejos na igreja. Uma das coisas muito popular hoje é a releitura da Bíblia, que é uma coisa do diabo. Mas muitos teólogos cristãos renomados às vezes estão reservados à releitura bíblica. Alguns já chegam a dizer que Gênesis é um poema, é uma história, não uma história narrada, mas uma história contada para ilustrar alguma coisa. Falam que Jó também não é real. Isso é uma releitura bíblica tendenciosa, que destrói uma das doutrinas que nós temos, que é da inerrância bíblica, destrói a doutrina que nós temos, que a Bíblia é a palavra de Deus, destrói o que nós cremos, mas isso agrada aos homens. Muitas doutrinas estão sendo criadas a partir disso e agrada aos homens. É bom para nós, nos faz ficar bem com a sociedade. Eu não tenho que me preocupar nesse sentido com a sociedade. Eu tenho que me preocupar em agradar a Deus, naquilo que a Bíblia diz que é certo e que é o Evangelho que agrada a Deus. O grande compromisso de Deus é com a sua glória e não com os nossos desejos. A igreja está esquecendo disso. A igreja está preocupada com os desejos dos homens, daquilo que satisfaz os homens, para esquecer de Deus. O compromisso de Deus não é que você e eu tenham os nossos desejos satisfeitos, é que Ele seja glorificado. Esse é o compromisso de Deus. A igreja não está aqui para agradar a mim e você. A igreja está aqui para manifestar a glória de Deus. Esse é o Evangelho que Paulo pregou, o Evangelho que agrada a Deus e não a homens. Por isso ele foi perseguido. Mas nós não queremos perseguições, nós não queremos problemas, nós não queremos dificuldades, nós não queremos perder ninguém. E eu mesmo não gosto de perder ninguém na igreja. Isso é horrível. Eu me sinto mal quando alguém sai da igreja. Mas amados, ouvamos o Evangelho, a graça de Deus que agrade ao homem, que agrade a Deus e não ao homem, desde que Deus nos leve a perder pessoas, ou nós estamos fora do propósito de Deus. O Evangelho segundo Paulo, pregado por Paulo, é o Evangelho que nós precisamos viver e precisamos pregar, é um Evangelho de dedicação e conhecimento. Versículo 13 e 14, Paulo diz assim: porque eu fiz qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Oséias capítulo 6, versículo 3, parte do versículo fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No capítulo 4 mesmo do livro do profeta Oséias, versículo 6, fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O Evangelho que nós precisamos pregar e viver é um Evangelho de dedicação e conhecimento. Voltando aqui à palavra de Isadora, volto a dizer que foi bem colocado na última canção. Temos nós conhecido a Deus? Temos nós nos unidos a Deus? Temos nós lido a Bíblia? É o nosso alimento. Temos orado? Temos fugido do pecado? Temos dedicado a nossa vida em conhecer a Deus? Quantos cristãos já julgam que não precisam mais ler a Bíblia? Já li a Bíblia uma vez toda, me esforcei muito, gastei 3 anos e
e-mail. Não preciso ler mais, já sei tudo. Você não precisa nem estar aqui. Você é o Espírito Santo, devia estar lá junto com o Pai. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É interessante quando eu vejo Paulo falando isso, eu fico imaginando. Imagina eu pegar você, qualquer um de vocês, e pegar outra pessoa na nossa sociedade da mesma idade que você, ou pegar qualquer outra da sociedade na igreja, quem vai saber mais? Quem vai ter mais conhecimento? Paulo está falando aqui, na idade dele, quando ele era judeu, quando ele era praticante do judaísmo, ele era mais do que os outros. Ele conhecia mais, ele se esforçava mais, ele sabia mais. E quem era assim no judaísmo, assim também ele era quando ele conheceu Cristo. É essa a ideia que ele fala. E agora eu me dedico, eu busco, eu quero, eu estou buscando. Se somos cristãos protestantes, precisamos conhecer o Deus que cremos e conhecê-lo cada vez mais. Não cesse a fonte, não cesse o conhecimento de Deus, querido. Olhando para a vida de Paulo, é algo tremendo. Quando Paulo estava preso em Roma, que ele pede que Timóteo tinha que ter com ele, ele pede algumas coisas para Timóteo, ele pede lá a sua capa, por causa do frio que era, prisão naquela região, mas ele pede uma outra coisa, está lá em 2 Timóteo 4,13, ele fala assim, olha, não se esqueça dos livros e pergaminhos. O cara estava preso, provavelmente já estava ali, já sabia que estava chegando os tempos finais da vida dele, que ele caçar ler e estudar. Mas não era qualquer estudo, não era qualquer leitura, ele está procurando conhecer mais, crescer no conhecimento de Deus. O Evangelho que nós precisamos viver, que nós devemos pregar, é um Evangelho de dedicação, um Evangelho de conhecimento, um Evangelho que não esgota a fonte de aprendizado diante de Deus. Mas hoje nós estamos muitas vezes vendo o Evangelho que ir na igreja socialmente é suficiente. O Evangelho que simplesmente fazer parte de uma igreja está ótimo. Quantas pessoas que são protestantes nominal só tem o nome de ser protestante? Quantas pessoas que os trabalhos da igreja não são importantes, desde que ele vá pelo menos no domingo de Santa Ceia? Isso não é dedicação. Quantas pessoas que pegam a Bíblia só no dia que lá de vir no culto e olhem lá quando lembram dela? Isso não é dedicação. Quantas pessoas que só oram quando é pedido para orar na igreja? Isso não é dedicação. Quantas pessoas que não sabem achar nem nos livros da Bíblia até hoje, depois de 20, 30 anos na igreja? Isso não é dedicação, não é conhecimento. O Evangelho que nós precisamos ver, que nós precisamos pregar, é um Evangelho de dedicação, um Evangelho de conhecimento. Não tem como viver um Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo só aos domingos. Ler a Bíblia, que é o nosso manual de fé e de prática, só nos cultos. Isso é muito pouco para quem realmente quer viver o Evangelho de dedicação. Mas infelizmente a igreja protestante hoje não quer viver esse Evangelho de dedicação e conhecimento. Não é sem razão que muitos estão sendo arrastados por qualquer vento de doutrina. Cada dia inaugura uma nova igreja. As pessoas das igrejas hoje estão vulneráveis a qualquer doutrina. Se me agrada, eu estou indo. O que tem de igreja no nosso país, na nossa cidade, é surgindo igreja cada dia. É um absurdo. Eu fico às vezes encantado olhando assim. Às vezes a igreja começa hoje, já tem 5, 6, 7 pessoas. Falou, louco. Como que conseguiu converter 7 assim rapidinho? O vento de doutrina, somos agitados para um lado e para o outro como crianças. Não temos firmezas doutrinárias mais. Só conheceremos realmente a Deus quando nos dedicarmos. O versículo 4 ele fala assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos descarregar desse mundo.
perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Senhor Jesus Cristo se dedicou, se entregou por nós. Para quê? Para nós vivemos no Evangelho genuíno, no Evangelho na presença do Senhor. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo fala a Timóteo que Demas amou o presente céu. Eu vou dando a obra. Se você não tiver dedicação, põe isso no teu coração. Preste muita atenção nisso. Se você não viveu um evangelho de dedicação, de conhecimento de Deus, você vai amar o presente céu. Você vai amar as coisas deste século. E isso vai te afastar cada dia mais da presença de Deus. Eu quero ser amigo de Deus, então eu não posso agradar o presente século. Que a Bíblia diz que quem agrada essas coisas não agrada a Deus. Quem é amigo dessas coisas não é amigo de Deus. O evangelho de dedicação e de compromisso é o evangelho que Paulo pregou. É o evangelho que a igreja precisa viver. Se quer realmente ser igreja cristã, igreja realmente comprometida com Deus. Terceira colocação que Paulo faz, e é o evangelho que nós precisamos viver, é o evangelho que leva a salvação. Versículo 15 ao 17 ele trabalha isso. Ele fala que ele foi separado desde o ventre, foi chamado pela graça do Senhor Jesus Cristo e ele começou a pregar. Paulo reconhece que Deus revelou Jesus a ele para que pregasse aos gentios. Esse termo gentio, na época, era aplicado a qualquer um que não fosse judeu. Não era judeu, era gentio. E hoje nós podemos usar esse termo aplicando também a todos aqueles que não conhecem, não reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós estamos falando de religião, de placa, de igreja. Nós estamos falando de fé. Se a pessoa não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, podemos dizer que ele é um gentio nesse sentido. E Paulo fala que ele foi chamado a pregar aos gentios. O evangelho que Paulo pregou é o evangelho que leva a salvação às outras pessoas. Se eu não levo a salvação até as outras pessoas, se eu não sou um canal de bênção para conduzir a graça de Jesus às outras pessoas, eu não estou vivendo esse evangelho pleno, esse evangelho verdadeiro. Paulo fala assim: revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, sem demora, sem ficar desviando, sem ficar preocupando com as outras coisas. Não consultei carne e sangue, eu fui. Paulo não ficou pensando na morte da bezerra. Ele não ficou pensando em detalhes. Ele não ficou pensando se ia agradar ou se não ia agradar. Ele não ficou pensando que ele poderia ter perda financeira. Ele pensou em levar a salvação para as outras pessoas, a falar do amor de Jesus. O evangelho que Paulo pregou e o evangelho que nós devemos pregar, ele nos desafia a isso, a levar a salvação. Isso tem que ser prioridade na nossa vida e não opção. Isso tem que ser algo real, verdadeiro. Deve brotar dentro de nós, com dedicação, com amor. Um evangelho que não se preocupa com conceitos modernos, mas em mostrar aos homens a salvação para os que creem e a perdição para os que não creem. Eu fico pensando, sabe, irmãos, hoje nós temos tanta modernidade, temos tantas coisas, tantos meios de comunicação, de relacionamento, e nós não usamos quase nada disso para a pregação do Evangelho. E às vezes, quando a gente vê as pessoas usando meios arcaicos, quase, nós ainda criticamos. Quando a gente vê alguns irmãos pegando um cubo desse aqui, chegando ali na praça, colocando, ligando a bateria lá e soltando a voz no microfone lá, cantando desafinado, com a viola desafinada. Tem que levar, nossa, é crente, deixa eu ir embora. A gente ainda tem vergonha. Mas às vezes a gente vê a alma se entregando a Jesus Cristo dessa maneira arcaica, antiga que se usava. Podia pelo menos ter colocado a caixinha de som, colocava lá alguém para cantar, né? Não ficava essa coisa feia. Mas se nós temos coisa bonita e a gente não faz também.
A gente não leva Jesus Cristo até outras pessoas. O Evangelho que Paulo pregou, o Evangelho que nós precisamos pregar e que nós precisamos viver, é esse de levar Jesus até as outras pessoas. Não importa o meio, não importa se você vai pegar uma caixinha de som de pendurar no ombro. Eu tinha anos que eu não via daquela. Ano passado, no Natal, quando nós fizemos aquela caminhada aqui, tocando, né, com o pessoal, os irmãos lá de Pinhal, que alguns irmãos aqui participou, a gente colocou os gorrinhos, saímos aí cantando, tocando, pelas ruas, entregando folheto. Veio um irmãozinho lá de Pinhal, não lembro qual deles, com a caixinha de pendurar do lado. Pegou a viola ali e foi embora tocando. Que maravilha! Nem sabia que existia aquilo lá ainda. Mas a gente tem coragem. Mas não é o meio, é quando tem coragem de levar Jesus Cristo. Quando tem coragem de falar de Jesus Cristo. Nós temos muitos irmãos na cidade que estudam nas faculdades à noite. Eles vão e voltam, conversam de tudo, riem de tudo, brincam com tudo, e às vezes não têm coragem de falar do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que estão no ônibus. Não tem coragem, às vezes, de convidar para vir para a igreja, para falar: olha, você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O único caminho para você não ir para a perdição eterna, para você ter a salvação. Nós preocupamos muito hoje em manter um bom meio de campo. Preocupamos muito com as nossas palavras. Eu acho que precisamos preocupar sim. Só que às vezes estamos nos preocupando demasiadamente, até com medo de falar, até com medo de falar que é pecado. A pessoa fala: eu estou vivendo uma vida amorosa. Eu não vejo quando chega segunda, quarta e sexta, eu vou para a academia. Ah, é? Academia do hotel. E a gente, Deus fala: você está em pecado, você vezes vai para o inferno. Isso é pecado. Quantas vezes a gente sabe que amigos da sociedade, que a esposa e o esposo estão traindo, nós não temos coragem de falar que é pecado. E estamos deixando a pessoa, não estamos levando a salvação, não estamos falando o que Deus quer que a gente fala. Existe uma frase hoje em dia que fala assim: Deus não só. E nem fala mesmo, Deus não só, tá? O verdadeiro Deus é um só. Mas muitas vezes o Deus que nós temos não é o Deus que as pessoas dizem que é. Nós vamos levar esse Deus verdadeiro até essas pessoas, para que elas possam crer realmente no verdadeiro Evangelho, no verdadeiro Deus. Esse Evangelho que precisamos viver e pregar se preocupa primeiro com os outros do que conosco mesmos. Nós devemos nos preocupar primeiro com as outras pessoas, com a salvação das outras pessoas, do que conosco mesmo. Paulo nos mostra isso. E esse é o Evangelho que nós precisamos pregar. Esse Evangelho que fomos separados pelo próprio Deus para cumprir a missão dele e para ele somente. Você já parou para pensar que para a salvação, todo você que escolheu Deus, você está se achando incluído? Então, eu escolhi Deus, eu resolvi aceitar Jesus. Você resolveu, mas estava morto os seus delitos e pecados, diz a palavra de Deus em Efésios. E Ele nos deu vida, ou seja, Deus te deu vida, te salvou. E Ele te salvou para quê? Para você cumprir a missão dele para Ele. É isso que Paulo está falando. Ele nos salvou para que eu pregue o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho que nós precisamos pregar e viver. Para concluirmos, a igreja precisa acordar, despertar de um sono profundo que a igreja está vivendo. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, fala assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 6, Paulo fala de iluminar, que às vezes estão passando do Evangelho genuíno para o outro Evangelho, que eles estão deixando as coisas de Deus de lado, vivendo as coisas deles próprios, que agrada a eles. Estão dormindo, estão se esquecendo das coisas verdadeiras. Muitos têm surgido no seio da igreja com propostas excelentes e tentadoras, conseguindo persuadir a muitos dentro da igreja. Porém,
mudando princípios e valores estabelecidos por Deus. A igreja precisa voltar. A igreja precisa voltar a ser uns crentes de Bereia, analisar suas propostas, se as excelentes coisas que estão sendo propostas estão de acordo com a Bíblia, não de acordo com aquilo que nós queremos, aquilo que agrada a gente, daquilo que vai fazer bem, entre aspas, para a sociedade. Mas à luz da Bíblia, essas coisas precisam ser olhadas. Não precisamos de novidade, simplesmente precisamos viver o antigo que já temos, antigo entre aspas, viver o princípio da palavra, viver a palavra. Nós não precisamos de novidade, nós não precisamos de coisas novas, porque está aqui, se vivemos, é suficiente. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Por causa desse novo, muitos estão sendo considerados anatemas, malditos. Por causa desse novo, a igreja não fala mais contra as bebidas, contra a prostituição, contra o adultério, mentiras, fofocas, etc. A igreja não trata mais muitas vezes desses problemas, porque senão pode algum sair da igreja. A igreja precisa acordar. O que é pecado é pecado, e tem que ser tratado como pecado. Precisa ser corrigido. Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, ele fala, resumidamente, fala assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre gentios, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. É a história que conta o rapaz lá maseado na casa. Ele fala: olha, há pecado no meio da igreja e vocês não estão nem lamentando mais. A fofoca, a discórdia, a briga, aí vocês não estão nem importando mais. Acorda, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará entre os mortos. Qual é o Evangelho? A primeira ideia de andadas em vivido. Qual é o Evangelho, irmãos? Eu e você, nós somos a igreja. Qual é o Evangelho você tem vivido e pregado? Que sejamos uma igreja que pregue o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que viva esse Evangelho em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Pai, peço ao Senhor a começar com a minha vida, para que verdadeiramente eu viva o verdadeiro Evangelho do Senhor. Viva, Pai, com dedicação, com compromisso, procurando em tudo agradar ao Senhor. Viva, Pai, procurando conhecer mais o Senhor, me aproximando mais e mais diariamente da tua presença. Eu vivo, Pai, comprometido em levar, Pai, a salvação em Cristo Jesus às outras pessoas. Oh, Pai, queremos ser uma igreja, Pai, comprometida com o Senhor. Desperta-me, Pai, e me ilumine entre os mortos. Desperta, Pai, a nossa igreja. Nos ilumine, Pai, entre os mortos. Sobre nós pedimos, amamos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos encerrando, ainda a gente está cantando com as crianças. Vai cantar? Eu preciso ter o violão. Nós estamos cantando com elas. Devemos estar cantando a oração. No dia de hoje, o Nicolas faz mais um aninho de vida, apesar de não estar no nosso meio, mas está conosco a Maria Luísa, que hoje faz mais um ano de vida também. Vamos dar a Maria Luísa para quem à frente, nós sempre temos algum irmão que faz aniversário no domingo, a gente dando parabéns, lembrando de todos os aniversariantes durante a semana.
estava atingindo a maioridade, né? Fazendo seus 18 anos. Pode vir à frente também, a gente está orando. Lucas. Oi? Não, do Lucas é dia 22. Presentes podem ser entregues, semana que vem, segundo programa. Vamos estar nos colocando em pé. Vamos estar orando por esses irmãos. Eu vou solicitar ao irmão Antônio Ferraz que ore pela vida desses irmãos, nem domingo, eles completam aniversário essa semana. Todos os aniversariantes de mesa também podem colocar. Pai, Deus, na tua presença, Pai, nós nos colocamos, Senhor, a te louvar e a te agradecer. Ó Deus amado, nós estamos felizes, Senhor, Pai, porque os irmãos da sua igreja estão fazendo aniversário hoje, Pai, eu vou fazer antes deles, Senhor. O Senhor, Pai, possa estar estendendo suas mãos poderosas sobre a vida deles. Pode também, Senhor, dando a eles tudo aquilo que eles necessitam, Pai. E também, Pai, que eles possam cada dia mais, Pai, fortalecer na tua presença. Deus amado, fica nos abençoando a cada um de nós, Senhor. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, Senhor. Te pedimos por essas bênçãos. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas crianças. Todo mundo junto. Ah, um homenzinho que andava no caminho todo, morando numa casa torta, sua vida era torta. Um homenzinho todo, a vida encontrou, e no que era dor, Jesus sempre treinou. Ah, um homenzinho feio, que andava no caminho feio, morando numa casa feia. Encerrando uma bênção, depois eu e o presbítero Luiz estaremos na porta, cumprimentando, sendo cumprimentados pelos irmãos. Fechemos nossos olhos. Pai, direita, Senhor, os nossos caminhos, Pai, que sejam os teus caminhos, Pai, que seja a tua vida também. E assim nós pedimos ao Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso, inacabável amor de Deus, o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria, a iluminação, o conforto, o consolo do Teu Santo Espírito, seja sobre nós e sobre todo o Teu povo espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre.